Olá, estudiosos e estudiosas. O tema da nossa terceira aula remota é um tema também muito importante no núcleo da nossa disciplina, que é o princípio dessa ideia do que seja uma língua. E no caso específico, eu separei para a gente refletir, para a gente pensar, para servir de base para o nosso pensamento, o texto do professor Marcos Banho. Escreve Marcos Bagno, mas Marcos Banho, né? Ele já começa o texto com uma afirmativa dizendo que o português não procede do latim. É legal porque nós temos de maneira muito comum a falácia que vem sendo desenvolvida de longa data de que o português veio do latim, assim como se fosse uma transformação direta. E o autor então escreve o texto para nos mostrar que isso não é verdade e que existe um projeto ideológico por trás da ideia de que o português veio do latim. Ele nos ensina que essa ideia de português vindo direto do latim tem muito a ver com o trabalho feito de construção da identidade do povo português, que está muito bem retratado no grande clássico da literatura portuguesa, que é Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, em que o Camões escreve mostrando que existe uma correlação, né, entre Roma e Portugal, entre o latim e a língua portuguesa, como se fossem continuidades, algo que está no entrelaçado do tempo, quase que destinados a ser assim. Então o português, o povo de Portugal é como o povo de Roma, a Portugal é como Roma, um lugar separado, diferenciado. Então, eles são um povo conquistador, um povo colonizador, capazes de grandes feitos históricos. É claro que aí ele está trazendo toda uma valorização, né? Uma ideia de valorização do povo português. Então, ele fala sobre o trabalho de colonização com o olhar do colonizador, é claro. Também o autor nos mostra, já no começo do texto, de que a ideia de língua, nome de língua, é muito mais uma construção política e ideológica do que necessariamente uma coisa ligada a especialistas ou às pessoas em geral. É uma construção muito mais de cunho ideológico. Essa questão dos nomes das línguas, sobretudo, é projeto da colonização. Os colonizadores é que deram nomes às línguas. Aqueles que chegavam ditavam as normas do que eles chamavam de cultura, do que era civilizado ou não civilizado, do que era elevado ou não elevado, e por isso eles criaram preconceitos, eles criaram estigmas e marginalizaram as pessoas e animalizaram as pessoas, chegando em continentes que eles consideraram aquelas formas de vidas como se fossem rudimentares, não civilizadas. Então, o construto de língua, o nome de língua, nada mais é do que uma ideia mesmo colonizadora, de impor sobre o colonizado uma essência que vem daquele que coloniza, né? Então eu começo a colocar nos seus olhos o olhar que eu tenho sobre você. E aí eu delimito a sua cultura, a sua geografia, delimito o seu espaço de atuação política e seu espaço de atuação linguística, como se a língua fosse algo puro, né? Então o autor faz uma construção no texto dele que é muito legal, porque ele vai mostrando o processo de criolização, que seria a ideia de que não existe língua pura, não existe língua que seja absoluta, uma língua sem interferências. Se nós pensarmos no português brasileiro, nada mais claro do que nosso idioma para podermos compreender isso que o autor está dizendo, né? O nosso português aqui é um português mesclado de várias outras contribuições, de vários outros idiomas, para chegarmos a ter esse português que nós temos aqui, né? Se nós pensarmos no idioma inglês, quantos atravessamentos o inglês faz mundo afora em outros idiomas, levando termos, levando conceitos para esses outros idiomas, né? Então, é nesse sentido que o autor fala. Mas mais do que isso, ele quer mostrar que existe uma transformação que não é necessariamente a do latim para o português. Ele coloca ali o galego como sendo a fonte mais fiel, mais original daquilo que veio a ser depois a língua portuguesa. Então é um texto muito bem escrito. O professor Marcos Banho, para quem não conhece, é professor da UNB,
que é a Universidade de Brasília. Ele é pós-doutor na área de linguística, é um pesquisador, um estudioso, quanto mais, um grande escritor, e é um privilégio poder contar com os textos deles para as nossas disciplinas, porque aí nós temos um conhecimento que é empírico, um conhecimento que é estudado, um conhecimento que é pesquisado, trabalhado, esmerado para se chegar até a publicação. É uma pessoa muito séria e que não brinca com o conhecimento. Ele faz conhecimento, ele produz conhecimento de maneira muito efetiva, de uma maneira muito responsável como pesquisador e como professor. Então, do começo até o fim, o texto é curtinho, ele vai desvendando para nós o fio histórico, mostrando como é que o comportamento da linguagem, como é que o comportamento da língua vai sendo formado, como é que o galego, o latim, vão se tornando língua portuguesa, como é que o processo histórico se culmina, como é que ele se transforma para chegarmos a ter, então, Portugal e termos o idioma português. E se pensarmos no nosso idioma aqui, a gente já poderia chamá-lo facilmente de língua brasileira, né? Para nós vermos a grande transformação que ele sofreu em relação ao idioma que é falado lá em Portugal. Mas detém esse nome porque o responsável pela coroa, o intelectual da coroa que estava aqui, não responsável pela coroa, mas o intelectual da coroa que estava aqui, chamado Marquês de Pombal, percebeu que instituir o idioma oficial era uma forma de garantir um certo predomínio, um certo domínio sobre a colônia que eles estavam perdendo, né? Portugal sempre foi um país pequeno e pobre, ele nunca foi um país de grandes riquezas se comparado com a Europa. Então eles facilmente perderiam a colônia se não começassem a agir de forma mais técnica, mais acadêmica. Então, o Marquês de Pombal cunhou um documento dizendo, né, doravante, tudo que for negociado, comercializado, tudo que é educação, formação, acontecerá e só deverá acontecer com o idioma da metrópole. Então, ele constrói a ideia de língua portuguesa no Brasil, certo? A atividade que vocês vão fazer é muito simples, baseada nesse texto, é uma atividade de resumo mesmo, só para buscar as ideias mais importantes, aquilo que o autor argumenta, a visão mais crítica que ele traz no texto, o olhar que ele traz para desmitificar aquilo que nós conhecemos tradicionalmente, e o trabalho de vocês é esse, então, de fazer a leitura do texto e uma pequena síntese, né? Eu acho que fica até redundante falar pequena síntese, né? Mas é isso mesmo, é uma síntese pequena. Eu não quero um resumo muito estendido para vocês fazerem sobre o olhar do autor, a ressignificação do autor dessa ideia de que o português, então, não procede do latim, mas procede de outras correntes, sobretudo de uma vertente do galego, como fonte mais originária do nosso idioma. Tá certo? Muito obrigado.